Obrigado. Bom, peguei o tema fácil do dia. Bom, isso aqui é só para ajudar mais do que confundir, mas é disso que a gente está falando hoje. Eu vou começar invertendo um pouco o título da apresentação. Vou falar primeiro do mundo e depois eu vou afunilar nos Estados Unidos. E se sobrar tempo, aí a gente entra um pouquinho no Brasil. Eu acho muito interessante que nos últimos anos a análise geopolítica e a própria palavra geopolítica ganharam um glamour e um ar estratégico que faz com que todo mundo, em todo lugar, queira ouvir sobre geopolítica e falar sobre geopolítica e ler sobre geopolítica. Isso é extremamente interessante, desde que a aplicabilidade daquilo que é relacionado à geopolítica seja algo viável e com profundidade. O principal aspecto de uma observação ou de análise geopolítica do mundo é não ter nenhuma paixão. Zero. Olhar com um grau de pragmatismo intenso. Quando eu trabalho, eu hoje em dia, lá em Washington, nós temos quase uma centena de fundos de investimento que nós trabalhamos, mas tem uns 10 que eu faço um trabalho específico para eles, voltado para análise de risco geopolítico para cada investimento que eles vão fazer, principalmente na América Latina. E essa análise de risco geopolítico, ela envolve desde a concepção do potencial problema e da potencial oportunidade até o fato em si. Quando nós olhamos o mundo, o mais importante é determinarmos 6 pontos. 6 pontos de partida nessa análise geopolítica. O primeiro são identificar os personagens. Por isso que a eleição americana é tão importante, porque ali temos os personagens. Mas os personagens, eles podem ser Trump, Kamala Harris, Biden, Putin, Xi Jinping, Lula, Erdogan, Modi. Depende do ângulo. Mas identificar os personagens acima de tudo. Porque os personagens, assim como nós, eles têm as suas características próprias e as suas motivações próprias. Em segundo lugar, a gente observa o terreno. Mas não só o terreno que já é dividido por fronteiras. Quais são os terrenos mais importantes hoje no mundo, numa análise de geopolítica, inclusive para investidor? Você olha, por exemplo, os grandes gargalos no mundo, como o Canal do Panamá, você pode olhar o Cabo de Magalhães, o Cabo da Boa Esperança, o Mar Vermelho, o Estreito de Malaca. Esses são pontos importantíssimos e tudo que acontece ao redor desses pontos, eles entram nas análises de vários investidores. Por quê? Bom, grande parte do comércio internacional, ele passa por esses lugares. E a partir do momento que ele passa por esses lugares, todos os personagens e localidades envolvidas no trajeto, elas ganham uma relevância. E essa relevância, ela pode ser desde aquela que ganha o noticiário, como mísseis do Iêmen afetando navios de qualquer país que está passando pelo Mar Vermelho. Isso ganha noticiário. Mas também entra greve portuária perto do Porto de Malaca, que faz com que o trajeto e o processo ali seja mais lento. Ou uma greve que está ocorrendo no Canal do Panamá, que dificulta a velocidade do trânsito dos navios, levando a um atraso naquela chegada do produto final. Observar esses lugares, eles dão a base dessa compreensão. Além disso, nós olhamos as motivações domésticas de cada país, as motivações externas de cada país, a capacidade de exercer cada uma dessas motivações e como que eles se relacionam, os apoios que cada país, dentro das suas motivações, buscam em outros países. Então, quando nós observarmos quais são os países primários que podem causar uma mudança direta na carteira de vocês, mas também na política e na geopolítica, no comércio exterior. Nós olhamos, obviamente, os Estados Unidos, a China,
a Rússia, o Irã, a Índia, claro, e alguns países secundários, que eles têm uma capacidade de desenvolvimento de problemas baseados nos seus interesses internos, como a Arábia Saudita, própria Bielorrússia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tudo isso. Bom, hoje não tem como falar sobre geopolítica sem observar essa disputa entre Estados Unidos e China. A disputa entre Estados Unidos e China, ela ocorre em várias categorias. Ela ocorre no ponto de vista do comércio exterior, da economia, da influência política e geopolítica, também numa corrida militar que esses países eles desenvolvem, mas principalmente no aspecto tecnológico. Toda a movimentação de tabuleiro entre China e Estados Unidos no mundo se baseiam nessas disputas que eles têm entre um e o outro. Porque, ao final do dia, o objetivo principal é a conquista de territórios por meio de uma influência que seja ela comercial, mas também política, entre outras coisas. A China, ela conseguiu, num curto espaço de tempo, fortalecer pesadamente a sua relação com a África e com a América Latina. A América Latina, ela sofreu uma dificuldade muito grande de penetrar a atenção dos Estados Unidos como um ponto importante da política externa americana. Hoje, a América Latina é infinitamente mais importante para a China do que é para os Estados Unidos. E por quê? Como vocês bem sabem, a agenda histórica dos Estados Unidos em relação à América Latina, ela é uma agenda baseada em dificuldades, em problemas. Narcotráfico, imigração ilegal, corrupção, falta de transparência. Esse processo de abordagem sempre gerou dificuldades para que determinadas relações entre países da América Latina e Estados Unidos formalmente se fortalecessem, principalmente no âmbito governamental. Obviamente, nós sabemos que você tem vários setores no Brasil, no Peru, na Colômbia, no México, que estão profundamente integrados com os Estados Unidos, mas isso é no setor privado. Na área governamental, a política externa americana em relação à América Latina ela é motivada, acima de tudo, pela política da Flórida e pela observação do que ocorre em Cuba, a Venezuela, no México e na América Central. Essa é a grande motivação da postura e do posicionamento dos Estados Unidos em relação à América Latina. E a América Latina, durante anos, principalmente com o fim da Guerra Fria, ela manteve um relacionamento entre governos com os Estados Unidos se baseando num mantra que eles escutaram muito ao longo dos anos 80 e principalmente no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. A democracia invariavelmente trará prosperidade econômica. Em paralelo a isso, a relação entre Estados Unidos e China ao longo dos anos 80, dos anos 90 e até 2008, ela foi uma relação onde o mantra era o contrário. A prosperidade econômica invariavelmente vai trazer a democracia. Nenhum dos dois funcionou. A prosperidade econômica na China não trouxe a democracia porque a formação como sociedade da China ela não se encaixa com as nossas noções ocidentais de democracia. E a América Latina, por meio de inúmeros comportamentos erráticos, e ao mesmo tempo, toda essa dificuldade interna que nós conhecemos preveniu que isso acontecesse. O que acontece é que de 2008 para cá, precisamente no momento da quebra do Lehman Brothers, a China ela percebeu que oferecendo linhas de crédito, ela consegue traduzir isso em dependência e, consequentemente, em apoio. A geração de dependência é o grande instrumento da atração daquele país para o seu. Então, a partir de 2008, a China ela começou uma abordagem muito forte
de desenvolver vários tipos de dependência. Pode ser dependência comercial, como é o caso no Brasil, dependência financeira, que é o caso da Venezuela, dependência tecnológica, que é o caso da Nicarágua. Vários outros tipos de dependência que existem em outras partes do mundo, como na Arábia Saudita, como no Irã, a ponto de uma carta conjunta de vários países do Oriente Médio para a ONU defendendo que, sim, a abordagem chinesa contra os muçulmanos em Xinjiang é democrática e é correta. Porque a dependência faz isso. Bom, por que a América Latina se tornou o grande objetivo para a China? Porque é a única região do mundo que garante uma via de mão dupla. A entrada de bens manufaturados do mais barato ao mais sofisticado e a saída de commodities do mais barato ao mais sofisticado. A África não consegue fazer isso porque eles ainda não conseguem absorver esses bens manufaturados. E a América Latina ainda tem a vantagem de, apesar do contrato e da lei e do direito não ser tão avançado quanto em outros países, é avançado o suficiente para que os contratos sejam honrados e que acordos sejam feitos. Isso não parece ter chegado, e eu moro em Washington, converso sistematicamente com parlamentares, com membros do governo, não há uma compreensão do lado dos Estados Unidos em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, cada dia que passa, essa profundidade na disputa entre Estados Unidos e China, ela se torna cada vez mais profunda, cada vez maior, a ponto de que essa busca de alianças entre vários países se tornou a principal bandeira da política externa dos dois. Por isso que a eleição nos Estados Unidos ela é tão importante para destacar e desenvolver a estratégia que vai ser adotada pela China e os seus aliados e os aliados dos Estados Unidos. Esses núcleos estão muito bem divididos hoje. Nós vemos Estados Unidos, a Europa Ocidental, OTAN, alguns países que estão com um pé lá, outro cá, como a Arábia Saudita, nós temos Israel, nós temos outros pelo mundo que estão dentro desse eixo dos Estados Unidos. O eixo da China, nós temos a Rússia, os tradicionais Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, blá, 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 blá. E a grande disputa global é a Índia. Quando a Índia se torna o grande objeto de desejo das duas grandes potências, isso ocorre porque a Índia ela tem a capacidade de determinar a balança não só comercial, mas militar, geopolítica, porque aqui é onde o mundo acontece hoje, o Indo-Pacífico. E a Índia pode fazer toda a diferença nesse ponto. Vocês lembram quando as tropas americanas tiveram que sair correndo do Afeganistão e o Talibã tomou controle? No dia seguinte, os chineses chegaram lá e começaram a operar no Afeganistão. Todas as especulações que começaram a surgir na imprensa era por conta de algumas minas. Mas não. A China sabe que a única coisa que impede a Índia de se posicionar mais fortemente no mundo e adotar uma postura de liderança é a proteção doméstica da China, da Índia, principalmente em relação ao Paquistão. Se a China ela tem uma influência enorme no Afeganistão e no Paquistão, que hoje eles estão financiando um porto em Gwadar que leva via Xinjiang tudo o que eles precisam para não necessariamente depender desse estreito aqui, ó, bem fino, o Paquistão entrou no bolso da China. Quando o Paquistão entra no bolso da China, a China ela tem uma capacidade única de potencialmente criar problemas para a Índia. Então, por isso que rapidamente eles decidiram investir muito na relação com o Paquistão e Afeganistão. E esse porto, ele vai fazer toda a diferença para a análise de todos os commodities que saem da América Latina e vão para a China. Porque isso vai dar mais eficiência, mas isso faz parte de um projeto até um pouco mais amplo. A necessidade de diversificação em quem opera com commodities é absolutamente necessária,
Porque a China desenvolve um plano já há um tempo para que num futuro próximo, isso é guardado a 7 chaves, eles possam, a partir da África Oriental, produzir soja, entre outros grãos, e cortar o caminho por meio do Paquistão. Se isso der certo, e provavelmente vai, isso não vai eliminar completamente a dependência do Brasil, mas vai diminuir consideravelmente, nos colocando uma pressão grande para a nossa própria diversificação de mercado. E a nossa própria diversificação de mercado, ela passa invariavelmente pela ruptura da dependência, porque quem é dependente não escolhe. Agora, dentro dessa lógica, como é que as eleições nos Estados Unidos afetam? Nós temos hoje Trump contra Kamala Harris e, não sei lá, enquanto a gente está conversando aqui, alguma coisa louca pode estar acontecendo, porque o tempo todo, e engraçado é que isso acontece no fim de semana, né? Mas hoje a disputa, ela é observada com muita atenção porque ela tem um impacto direto em grandes acontecimentos globais. A Ucrânia, por exemplo. A guerra na Ucrânia é aquela que é a análise mais rápida que pode ser feita. O Trump já disse que ele não é muito fã de apoio à Ucrânia. Ele acha que a Ucrânia tem que se virar. O Putin acha isso maravilhoso, porque isso pode facilitar, sem entrar no mérito, a narrativa do Trump ela pode fazer sentido para alguns por conta da contenção de gastos e para retenção de determinados equipamentos militares, e pode não fazer sentido para outros, porque a liderança ela não vem de graça, a liderança ela se baseia em gastos. Mas a Ucrânia ela pode ser diretamente afetada pelo resultado dessa eleição. A relação com a China pode ser diretamente afetada por conta dessa eleição. Não só porque nenhum dos dois baixaria a temperatura em relação à China, mas a estratégia abordada pelo governo americano, que é a estratégia mais importante deles na política externa hoje, que é relacionado à China, mudaria consideravelmente. O Trump ele observa que uma linha de pressão comercial, de asfixia comercial, é mais importante. Os democratas eles acreditam que a ampliação de uma cadeia de aliança e, eventualmente, um sufocamento em múltiplas áreas, isso pode gerar um impacto mais eficiente. Por isso que, ao longo dos últimos anos, o Biden investiu em alianças com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Índia, o Japão e o Reino Unido para fortalecer essa pressão e essa asfixia em cima da China. As Filipinas entraram também nesse jogo de aliança há pouco tempo. Mas daí quando você observa que os Estados Unidos hoje ele tem uma relação muito próxima de aliança com Índia, com Filipinas, com Malásia, com Japão, com Coreia do Sul, não é de se estranhar que a China tenha o interesse que tem em Taiwan, porque é a única capacidade de sair que eles têm. Se eventualmente amanhã eles não conseguem, eles perdem a influência de todos os países dessa região, a capacidade da China de sair, dos seus produtos saírem, das suas necessidades chegarem, ela fica altamente prejudicada. Até porque, numa eventual guerra entre Estados Unidos e China, a guerra não se daria de impacto. A guerra se daria por asfixia. Os Estados Unidos iria bloquear todos os acessos marítimos no mundo, nada entra, nada sai. E hoje eles têm essa vantagem, por conta das alianças que foram construídas. A percepção do Trump não é necessariamente ligada à aliança. Ela é ligada a um confronto mais direto dentro da esfera comercial. Isso é um dos principais pontos de impacto que existe na política externa. Assim como, por exemplo, você vê na questão de Israel com a Palestina. Ali também tem um impacto muito grande. Porque o impacto ali, em cima da política externa americana, se dá por meio do Irã. Agora, toda essa análise geopolítica, ela precisa sempre levar em consideração uma matriz muito complexa de montar, mas muito fácil de acompanhar, que ela envolve os países, as alianças, as motivações e as temáticas. As temáticas elas podem ser abstratas, como
objetivos de influência, de expansão no relacionamento com algum outro país, simplesmente de influenciar outro país, mas ela também pode ir num ponto de vista mais prático, categorizado em determinados commodities, minério, petróleo, na própria cadeia logística. O minério hoje ele é altamente influente nessa disputa entre China e Estados Unidos, principalmente aqui, nesse triângulo aqui, entre Argentina, Chile e Bolívia, por conta do lítio. Agora, o mundo vai mudar muito se o presidente nos Estados Unidos troca? Vai. É provavelmente o único país ao lado da China que tem a capacidade de mudar toda a dinâmica de comportamento dos outros países com uma única mudança presidencial. E essa mudança presidencial, ela gera uma cascata de eventos que acaba afetando o mercado, acaba afetando os preços, mesmo que não tenha nada a ver com a política de cada um desses candidatos. A força de um presidente, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, é infinitamente menor do que as pessoas pensam. O presidente, ele é o porta-voz de seus desejos e das suas vontades, que não são necessariamente atendidas. Então, o fato de nós termos Kamala Harris ou Trump, isso não quer dizer que na prática vai mudar muito, a relação com o Brasil vai se manter muito similar, porque as burocracias elas se entendem num grau muito profundo e as intenções nas relações pessoais e no nível presidencial, elas dificilmente se tornam alguma coisa. Nós tivemos 2 pares de presidentes entre Brasil e Estados Unidos que sempre foram muito amigos, mas que não necessariamente desenvolveram nada em termos de cooperação, que era o Fernando Henrique e o Clinton, e o Bolsonaro e o Trump. E a prova de que a burocracia que gera essa relação foi que o Trump deu a ordem para o USTR começar a desenvolver um acordo com o Brasil de livre comércio, entrou no ouvido, saiu no outro, porque eles têm autonomia de ignorar. Bom, dado o tempo, vamos agora focar nos Estados Unidos. A eleição, ela está completamente aberta. É impossível cravar que um vai ganhar, que o Trump vai ganhar. O Trump ele é favorito, sim, mas ele é favorito dentro da margem de erro. E não importa quantos tiros, quantas mudanças, quantos episódios absurdos possam acontecer, isso não vai mudar consideravelmente as intenções de voto. Porque o eleitor americano ele está calcificado. E essa calcificação do eleitorado americano, ela se dá porque o agrupamento em cima do que você odeia é sempre mais forte do que o agrupamento em cima do que você gosta. Gostar tem mais flexibilidade do que odiar. Isso força essa polarização de um jeito que a eleição vai ser definida por algumas centenas de milhares de eleitores, 200 mil, 300 mil. E é esse filete de eleitores que estão posicionados, principalmente nos estados-chave, que vão definir quem vai ganhar. Então é possível que um distrito no subúrbio de Milwaukee vai determinar todo o comportamento global ao longo dos próximos 4 anos. Agora, a disputa entre os 2 candidatos, elas não são baseadas na lógica tradicional das eleições. Não é de um tentar buscar o eleitor do outro. Do lado democrata, a Kamala Harris sabe que ela já tem todos os eleitores que ela precisa para ganhar. O crescimento do Partido Democrata, em termos de quantidade, vem aumentando, mas a motivação vem caindo. A motivação do eleitor republicano vem aumentando, apesar de que o número vem ligeiramente caindo. Então, essa relação ela é baseada em 2 corridas paralelas com objetivos distintos. Um de motivar o indivíduo a sair de casa para votar e o outro de colocar dúvidas o suficientes na cabeça desse indivíduo para que ele não saia de casa para votar. É nisso que vai se resumir a eleição.
Agora, por que a Kamala Harris ela performa nas pesquisas melhor do que o Biden? Porque a Kamala Harris ela vai trazer com muita força o tema do aborto. Agora, obviamente, por uma questão de linguística, de formação da própria frase, ela não vai trazer a disputa para ser a favor ou contra o aborto. Não existe a favor ou contra o aborto. Ninguém acha aborto legal. Assim como não existe a antítese de ser pró-vida ou anti-vida. Ela vai trazer a narrativa para dentro do direito de autonomia da mulher. E a escolha dela vem por duas principais razões. Primeiro, uma convicção pessoal muito forte. E segundo, que existe dentro desse filete de eleitores, desses 200 mil, 300 mil que vão definir as eleições, os one-issue voters, os eleitores de um tema só. E os one-issue voters, eles são extremamente pragmáticos. Eles não se posicionam. Você tem o one-issue voter, que é ligado o interesse dele é baixar imposto. O resto, ele não gosta do Trump, ele não gosta do Biden, ele não tem paixões. E aí, ele vai optar pelo Trump. E você tem one-issue voters, que o objetivo é, por exemplo, retomar a nível federal o debate de aborto. E aí onde ela quer entrar. Porque como a eleição vai ser definida nesses detalhes, e esses detalhes eles são muito interessantes, porque se você olhar os estados pêndulo, como vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, esses estados pêndulo são estados que tradicionalmente não se posicionam de um lado ou de outro. Esses estados pêndulo hoje, eles têm um equilíbrio muito grande. Você vê, por exemplo, o Arizona. O Arizona, ele tem 44% na pesquisa de ontem a favor da Kamala Harris e 49% a favor do Trump. Você tem 7% de indecisos. O que isso nos revela? Isso nos revela que, talvez, o senador Mark Kelly do Arizona possa vir a ser o vice da Kamala. Se ela entender que ele traz um impacto direto para esse número. Quando você vai para a Geórgia, a diferença está na margem de erro. Está 46 para Kamala, 48 para o Trump, com 7% de indecisos. Esses indecisos, eles compõem exatamente, não em sua maioria, mas levemente acima da metade, o objetivo de campanha da Kamala, que é buscar esse one-issue voter, a mulher, que ela é transversal, porque você encontra dentro desse tema branca, negra, latina, rica, pobre, todas as categorias no qual ela vai buscar para trazer esse voto. Você olha na Pensilvânia, 46 a 48 com 7%. Então a disputa ela se dá nesse meio, nesses 7% no estado, 6% no outro, 8% no outro. Onde até agora, com o Biden na disputa, ele não se sentia motivado para se posicionar. Ele não se sentia interessado na narrativa nem de um nem de outro. Por isso que o fortalecimento da mesma narrativa, ele é muito mais com o intuito de gerar notícia e se colocar na notícia do que necessariamente de conquistar o voto. O eleitor já está calcificado. Não é agora que a narrativa de imigração vai causar uma diferença. A não ser que seja um one-issue voter ligado à imigração, que provavelmente ele já foi convencido no passado, algumas semanas ou alguns meses. Então a disputa ela tem um equilíbrio que vai durar até o fim, porque estão buscando e lutando por eleitores que nós não temos as informações completas sobre esses indivíduos. E é isso que traz toda a volatilidade em cima dessa eleição. Agora, óbvio, é importante sempre lembrar que as pesquisas, elas erram. E as pesquisas, elas podem errar para qualquer um dos lados. Mas, independente disso, eu li muito, depois que o Trump levou o tiro, de gente falando, agora acabou, né? Assim, não tem como. Mas não é como aquilo que eu falei há pouco.
Como o agrupamento se dá pela raiva, pelo ódio, porque essa é a essência da polarização, pode ter quantos tiros for, para qualquer um dos lados, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. E isso gera essa incerteza e que, pela primeira vez em muitos anos, isso vai acontecer a cada ciclo eleitoral. O impacto dessa incerteza no planeta é gigante. É gigante. Porque você vai ter determinados, por exemplo, vamos falar um pouco sobre a estratégia de cada um. Pouco antes do Biden anunciar a saída dele da campanha, o Trump estava adotando uma postura um pouco mais moderada. Ele visitou alguns eleitores em Michigan, tentou amenizar um pouco a fala dele, tentou relativizar, e ele estava demonstrando em alguns trackings internos, tanto dos democratas como dos republicanos, lento e gradual progresso nisso. A escolha dele pelo J.D. Vance, ela não tem a ver com a corrida eleitoral. Ela tem a ver com pós-eleição, com a certeza da vitória, com a lealdade no qual Trump acredita que Vance traz. Apesar do J.D. Vance ter há alguns anos chamado Trump de tudo, de Hitler, de heroína, etc., ele se arrependeu, se posicionou fortemente e se tornou um grande aliado do Trump. Então a estratégia com Biden era uma. E até curioso porque o Trump ele fez tudo que ele podia para o Biden permanecer na disputa. Entre o debate e o abandono da disputa, o Trump mal atacou o Biden, porque ele queria preservar o Biden como candidato. Ele não queria empurrar o Biden do abismo, ele queria manter, porque a estratégia dele estava muito bem delineada. Que era, ele acreditava que o Biden ele não motivava o eleitor que votaria nele a sair de casa para votar nele. Isso tem um impacto muito grande. Bom, a Kamala Harris entra no jogo. E a Kamala Harris, em um dia, ela consegue arrecadar 90 milhões de dólares, dado que no dia anterior a arrecadação tinha sido 2 milhões de dólares. Por que isso? Porque basicamente nós tínhamos há semanas desde o debate, um ambiente de panela de pressão tão grande dos doadores se o Biden permaneceria ou não, que a partir do momento que ele sai e você destampa essa panela de pressão, estoura todo aquele ímpeto do doador democrata colocar dinheiro. Os republicanos eles têm uma vantagem muito grande, que é o eleitor que é o doador de ticket bem alto, como Elon Musk. O democrata ele tem uma performance melhor com o doador pequenininho, desde a campanha que foi montada pelo Obama em 2008. Nisso eles conseguem manter equiparar. E essa campanha ela vai ser tão interessante porque você tem um volume inimaginável de financeiro dos dois lados e um foco extremamente específico em 200, 300 mil pessoas. Imagina a campanha mais cara do mundo para uma cidade, sei lá, do tamanho de Jundiaí. Imagina o impacto disso. Agora, o que a Kamala ela acha? Ela acha, não sei o que estou falando, a equipe dela. O que eles acham que eles têm de vantagem nesses estados? A performance dos candidatos a governador. No Arizona, o candidato democrata ele tem 46% contra 42% do candidato republicano. Na Geórgia tem 45 contra 41. No Michigan, no Wisconsin ele tem 49 a 43. Ou seja, se um governador consegue te animar mais para sair de casa e votar, se você já está lá, você vai votar em quem está na lista. Então a expectativa, por isso que a pressão para o Biden sair foi tão grande, porque esses caras que estão com a vantagem para ganhar nos seus estados, eles estavam vendo que isso ia atrapalhar as suas eleições. Que isso poderia motivar o eleitor a não sair de casa e prejudicar as suas ambições no estado. Isso muda a partir de agora. Quais serão os próximos passos? Os próximos passos eles vão ser baseados num embate muito pesado,
onde o Trump ele vai tentar desqualificar a capacidade da Kamala, tentando exemplificar que ao longo dos últimos 4 anos ela não fez nada. Ela não teve uma postura amplamente forte ou reconhecida na área, em algumas áreas no qual ela tratava, e que a postura dela em relação à imigração foi um fiasco. Esse é o tema central que o Trump vai trazer. Já a estratégia da Kamala vai ser ignorar o assunto da imigração, porque isso não é um assunto hoje que tem a capacidade de mudar o eleitor. Ela vai ignorar isso e focar na questão do aborto. Então vão ser 2 campanhas paralelas acontecendo, com 2 narrativas paralelas, onde as interações, o ponto de convergência dos 2 candidatos vai se basear no aspecto de tirar a credibilidade um do outro. Então, a disputa das políticas públicas vão ser monólogos, e a disputa da credibilidade do mensageiro, do indivíduo, aí sim vai ser um embate. Por isso, e por essa calcificação, e porque cada um está seguindo na sua própria corrida, é que existe tanta incerteza em relação ao resultado. O Trump é favorito? É favorito, é óbvio, porque ele conseguiu nesses estados-chave, de uma forma cumulativa nos últimos meses, ganhar uma vantagem muito pequena, e se esse eleitor indeciso ainda não se posicionou, não quer dizer que qualquer frase ou qualquer comício vai fazer com que ele se mude de lado ou decida apoiar um ou outro. O Trump não faz questão mais de trazer o indeciso, ele quer que fique do jeito que está. E a Kamala Harris, para trazer o indeciso, ela precisa da pesquisa mais específica possível. Agora, o que o mundo quer? Depende. Se o mundo ele tiver... Para o investidor, você pode observar que um ambiente de impostos mais baixos, isso pode ser uma vantagem. Ou que uma disputa comercial com a China mais acentuada, ela pode ser interessante e, eventualmente, até abrir um mercado para o Brasil. Ao mesmo tempo, pode achar que há um foco em energias renováveis, em financiamentos e programas de estímulo do governo americano para o desenvolvimento de baterias elétricas, de baterias, de programas ligados a painéis solares, a turbinas eólicas, etc, 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 que isso, inclusive, é um dos planos da Kamala, para trazer no projeto de nearshoring para uma produção mais local. Hoje, a maioria dos painéis solares no mundo eles são dependentes quase que completamente da China. Então, depende daquilo que é o seu objetivo primordial. Isso olhando do ponto de vista mais pragmático, seco e não humano possível. Porque é impossível dissociar um tema tão grande dos aspectos emotivos. O fato é, a disputa com a China vai continuar. Essa disputa com a China ela vai continuar fortemente no plano tecnológico. A China, ao longo dos próximos 4 anos, vai focar mais e mais e mais em dados. Dados são o petróleo do século XXI. Muita gente ainda não percebeu, mas isso é o petróleo do século XXI. Tudo aquilo relacionado a dados na América Latina é de imenso valor para empresas chinesas. A contenção disso é algo extremamente complexo, mas essa disputa tecnológica, principalmente ligada à computação quântica, à inteligência artificial, vai ditar o rumo dos próximos anos, nessa disputa entre os 2 países. E nós vamos frequentemente observar como vai funcionar essa dança em relação à Índia. Tanto o Trump quanto o Kamala Harris vão investir na Índia, provavelmente no setor farmacêutico, acima de qualquer outra coisa, e no setor cibernético, porque hoje você não consegue, os Estados Unidos não consegue fabricar nenhum antibiótico. Ele precisa da China para todos os antibióticos que existem nos Estados Unidos. Então, uma descentralização desses antibióticos para que você comece e amplifique a produção da Índia é de extrema importância.
Então, existem projetos de financiamento na área farmacêutica e na área de cibernética em relação à Índia. Isso não impede a China de também trazer a sua própria abordagem em relação à Índia. Bom, dá para falar aqui infinitamente, mas eu também já sei que todos já estão muito cansados, vamos encerrar por aqui. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e eu fico muito feliz que esse tema é um tema que foi incluído, fico muito feliz que esse é um tema que as pessoas debatem e a única coisa que eu peço é sempre observe a geopolítica sem a paixão, e eu entendo que isso é muito difícil. Muito obrigado a todos.